los Quilmes, ahí uno de los pueblos más castigados que los llevan caminando hacia Buenos Aires. Como dice la frase, el enemigo del hombre es el mismo hombre. Seguimos viagem rumo a Rosário de La Fronteira, cruzando um trecho longo de estrada, com muita montanha e curvas fechadas. A paisagem começou a mudar. O deserto foi ficando para trás e a aridez deu lugar a áreas mais úmidas. É uma transição visível, como se a própria estrada estivesse nos conduzindo de volta à origem, encerrando um ciclo e começando outro. Salve, salve, viajantes! Começando mais um episódio aqui no canal. E hoje o nosso destino é realmente muito especial e é o último destino da expedição Ruta ao Deserto. Nós estamos agora em Cafayate e hoje a gente vai até Rosário de La Fronteira. Mas o grande ponto-chave desse episódio de hoje, e que é realmente o ponto que está nos gerando uma certa ansiedade para conhecer, são as ruínas de Quilmes. Nós vamos seguir pela Ruta 40 até lá, essas ruínas, e depois entrar na Ruta 307 para ir até Rosário. São mais ou menos 5 horas e 30 de viagem até lá. Claro que com algumas paradas, vai ter as ruínas de Quilmes que a gente vai conhecer. Então, esse horário vai aumentar um pouco, mas o dia vai ser esse deslocamento com esse ponto-chave para nas ruínas de Quilmes. E, galera, essas ruínas de Quilmes é muito especial, tem muito da cultura, da história da Argentina nesse ponto, porque lá existiu, muitos anos atrás, no século XII, um povoado chamado Quilmes, que ficou naquela região por mais de 1000 anos. E eles são um símbolo, um ícone da resistência argentina contra a civilização dos espanhóis aqui. Então, houve ali uma certa resistência muito forte por anos, mais de 100 anos, e no final das contas, esse povoado teve que migrar até Buenos Aires, ir de a pé até lá, marchando até lá, e de todo esse povoado que existiu, apenas 400 pessoas sobreviveram e chegaram até Buenos Aires, criando lá uma nova história, uma nova cultura e deixando nas ruínas de Quilmes todo um legado, toda uma história, e a gente vai para lá conhecer um pouco mais da história sobre isso, tem muita coisa legal por lá, então fique ligado, nos acompanhe. Se você gosta de aventura, gosta de curtir a vida, já deixe seu like nesse vídeo, isso realmente nos ajuda muito. E lembramos que esse episódio é feito pela Fierro, uma marca brasileira feita de viajante para viajante, com mais de 1.400 produtos para aquecer dos pés à cabeça. Então, se você está preparando as suas malas, preparando o seu próximo destino de inverno, dê uma passadinha lá no nosso site, confira esse portfólio completo, recheado de produtos incríveis para você curtir a sua próxima viagem sem perrengue, sem passar frio, com muito conforto. E é óbvio que a gente já saiu lá do hotel chimarrando essa paisagem incrível. Galera, quem gosta de vinho, é entusiasta de vinho, gosta daquelas rotas de vinhedos, conhecer as vinícolas, já foi para Mendoza, tenho certeza que vocês vão curtir demais essa região de Cafayate. É impressionante a quantidade de vinícolas que tem, e é tudo vinhos de altura. Então, é outro tipo de vinho, bem diferente, vale a pena, muito a pena você vir para cá no inverno, fazer uma rota dos vinhos aqui em Cafayate. E a gente, na Ruta 40, se vê só vinho, é só parreirais de uva, vinícolas, é esse o enredo dessa região. O trajeto de Cafayate até as ruínas de Quilmes tem cerca de 50 quilômetros. E apesar da curta distância, é uma estrada cheia de significado. Ao longo do caminho, seguimos cercados pelas paisagens áridas do Vale Calchaquí. É uma estrada silenciosa e que passa por terras indígenas e comunidades locais, que ainda preservam traços da cultura Quilmes. Ali, cada quilômetro parece uma contagem regressiva para algo grande, e quanto mais nos aproximávamos, maior era a sensação de estar prestes a tocar um pedaço vivo da história. Bueno, estamos en el centro de interpretación de la comunidad de Quilmes. Es un centro de interpretación que se adquirió en el 2018 y que tiene 4 salas que son autoguiadas, con información en 3 idiomas, en español, en inglés y en portugués también. Son salas que van a
recrear un poco la cultura, la historia de la comunidad. Este es en la sala uno, donde van a contar por un lado con la línea de tiempo y con dos espacios en videos dedicados a la tierra, a la Pachamama y el cielo que va a transmitir la espiritualidad. Em, Esta es la sala uno y tenemos también la sala 2 para los contenidos sobre la vida cotidiana. Cómo vivía, cómo se organizaba este pueblo. Hay una maqueta que simula el paseo que van a hacer en la parte de ruinas y cómo se cree que la ciudad funcionaba cuando los quienes habitaron. Eso va a ser en la sala 2. Y en la 3 tenemos una presentación audiovisual de 12 minutos de la historia del pueblo. Pero los Quilmes no siempre vivieron en paz. Con frecuencia tuvieron que defender su territorio de la codicia de otros pueblos vecinos y convivir con la dominante presencia inca. Antes de explorar as ruínas, visitamos o Museu do Sítio Arqueológico de Quilmes, um espaço essencial para entender a grandiosidade e o significado desse território. O museu reúne artefatos encontrados na própria região, como cerâmicas, utensílios domésticos, armas e objetos cerimoniais, muitos com mais de 1000 anos. Cada peça conta um fragmento da história do povo Quilmes, que viveu aqui por séculos antes da chegada dos espanhóis, resistindo bravamente até sua expulsão. Além do acervo físico, o museu conta com painéis explicativos, mapas e representações das estruturas originais da cidade de Quilmes, ajudando a visualizar como era o funcionamento social, político e religioso dessa civilização andina. Galera, é muito legal esse museu. É muito completo. Tem apresentação ali do lado que dura 12 minutos em português, inglês, espanhol. Tem toda uma história, uma timeline do que aconteceu aqui dos povos. Tem um histórico de coisas do passado deles. É realmente impressionante conhecer essa história dos Quilmes. Como tem tanta cultura, tanta história nesse lugar. E é tão pertinho de Cafayate. Muita gente não conhece, não vem para cá. Vai para Cafayate, faz os passeios das vinícolas e acaba muitas vezes não vindo para essa parte daqui, mas seguramente vale a pena você incluir pelo menos uma manhã, se você vai para Cafayate, para fazer esse passeio aqui, conhecer as ruínas dos Quilmes, conhecer toda essa história, porque realmente é muito especial. Agora a gente vai subir lá na montanha para ver a cidade, conhecer fisicamente mesmo tudo. Depois a gente volta, tem um artesanato com todo o povo, com coisas que eles faziam de antigamente para comprar ali e tal. Vamos conhecer um pouco ali, talvez levar alguma coisinha para casa como lembrança dessa história e seguir a nossa rota do dia de hoje. Bueno, esto es la antigua ciudad de Los Quilmes. Los Quilmes es un pueblo prehispánico, preinca. Estamos hablando más o menos del año 800 después de Cristo. Esto ha sido limpiado, esto está restaurado desde el año 1977. Es solamente un 15% de lo que es todo el asentamiento. Tenemos una gran parte original a los alrededores, llega hasta el pie de aquellas montañas. De acuerdo a la dimensión de la ciudad, sería una población de unos 5.000, 7.000 habitantes. Grande, importante, dentro de lo que serían los calchaquíes, que también vamos a especificar por qué calchaquíes.
Bueno, estos muros aterrazados que vemos hacia arriba fueron sus casas. Obviamente que dentro del caserío encontramos lugares de trabajo, lugares de almacenamiento de alimentos, hay lugares religiosos también. Lo que nosotros vemos es más o menos un nivel de techo. Entonces la casa era hacia abajo, semisubterráneo, más bien un tipo pozo, por lo frío, por los vientos. Lo vamos a comprobar un poquito más adelante. Acá nos paramos al nivel del techo de una casa. Podemos ver, son hacia abajo. Entonces la tierra que ellos sacaban ponían entre medio de los muros. Vamos a encontrar muros desde 70 centímetros a 2 a 3 metros de ancho. Una porque eran más térmicas las casas o porque los muros anchos servían de pasillos también, de caminos, para comunicarse de una casa con la otra, porque toda la ciudad se comunicaba entre sí, era todo un laberinto. Entonces nosotros estamos parados al nivel del techo de esta casa, pero al mismo tiempo estamos parados al nivel de la entrada de la siguiente casa, e assim sucessivamente. Durante a visita, tivemos a oportunidade de conversar com um guia local. Alguém que não só conhece cada detalhe das ruínas de Quilmes, mas carrega consigo o orgulho e a responsabilidade de contar essa história. Ele nos explicou a origem das estruturas, o modo de vida da comunidade Quilmes, suas formas de organização, resistência e espiritualidade. La división social. Entonces el pueblo en general, la gente trabajadora probablemente vive en la parte baja en grupos. Por la parte central las casas son más pequeñas, por el desnivel del terreno o porque vivió gente de más jerarquía, algo más privado también, algo más, más privado. Y en la cima es arriba, arriba de todo. Es una meseta, tenemos alrededor de 40, 50 casas, que se cree que ahí vivió el jefe, el líder, que nosotros hoy llamamos cacique. Si es que vivió, vivió para una mayor protección o porque los gobiernos eran en forma piramidales también. Mas mais do que fatos, ele nos transmitiu sentimento, um tipo de conhecimento que não está escrito nas placas ou nos livros, mas que vive na fala e nos gestos. Conversar com quem vive ali, com quem tem vínculos reais com a terra e com a história, muda completamente a forma de enxergar esse lugar. É nesses encontros que a viagem ganha profundidade e se transforma em memória. Por el año 1480 fue la invasión incaica. La invasión inca en esta región se conoce como el Collasuyo. Llega hasta el sur de Mendoza en lo que es Argentina. El Inca hace una conquista más cultural, estratégica, no tanto por guerra. El Inca no venía quizás con la idea de matar, de destruir pueblos, sino trataba de incorporarlos. Los incorporaba por las buenas o por las malas. Les guste o no les guste, los incorporaban a su imperio, porque ellos necesitaban mano de obra para continuar con la red de caminos, hombres para engrosar sus ejércitos, porque ellos formaban grandes ejércitos, porque fue un gran imperio, que necesitaban hombres para trabajar en las minas, porque tenían que sacar oro. Y si sacaban oro, ese oro quedaba para estos pueblos, no, eso era llevado al Cusco, vaya a saber, para revestir los templos de los monarcas incas. Y además el Inca impone su lengua, el quechua. Entonces estos pueblos perdieron su libertad, perdieron su independencia, porque al ser incorporados al imperio inca, al Tahuantinsuyo, tenían que pagar tributos, impuestos. Entonces no es que el Inca venía, regalaba todo, no, tenía sus intereses también. Pero los incas estuvieron no más de 50 años. En el 1535 llegaron los españoles. Cuando vienen los españoles, todos los pueblos que habitaron en estos valles son confederados, son unidos. Y ahí pudieron resistir alrededor de 130 años a la conquista hispana. Los españoles en esta región no pueden fundar ciudades, no pueden evangelizarlos, fueron gente indómitas. Bueno, la pregunta es, ¿quién los confedera? ¿Quién los unió? Si los incas habían caído como imperio, el Inca había perdido esa autoridad que tenía sobre estos pueblos. Indirectamente los españoles los liberaron de los incas.
Entonces, cuando vienen los españoles acá, eran nuevamente pueblos libres, pueblos autónomos. Bueno, ahí los confedera un gran cacique, un gran líder, que nosotros hoy lo conocemos como Juan Calchaquí. Juan, ¿por qué? Porque las historias la escriben los españoles. ¿O porque le impusieron un nombre? Porque Juan es un nombre cristiano, no es un nombre de aquí. Pero en la historia lo conocemos así. Entonces Juan Calchaquí, por el año 1562, que se sublevó, y él tuvo la capacidad de unificar a todos los pueblos y fue quien los levanta contra el español. Juan Calchaquí, que lidera la primera gran guerra contra los españoles, se puede decir con un gran éxito. Entonces hoy, en honor a este gran cacique, estos valles que ustedes visitan llevan ese nombre, los valles calchaquíes. Y desde ahí se conoce como los pueblos calchaquíes, que por ahí ustedes pueden escuchar hablar de la nación calchaquí, pero yo les decía que todos son diaguitas. Entonces se puede decir diaguitas calchaquíes. Es como hoy uno se considera, por ejemplo. Bueno, recién en el 1665, Alonso Mercado y Villacorta, gobernador del Tucumán, que pudo vencer a estos pueblos sitiándolos, cortándoles cursos de agua, cultivo. Entonces esta gente refugiada en las montañas, por no tener para comer, tuvieron que bajar y pactar la rendición. El castigo, el desarraigo. Bueno, los Quilmes, ahí uno de los pueblos más castigados que los llevan caminando hacia Buenos Aires. Según algunas crónicas, porque lo bueno que hicieron los españoles es dejarnos mucha bibliografía, muchos escritos. Dice, llevaron alrededor de unas 2.000, 2.600, pero llegaron muy poco, menos de 800. Los que logran llegar a Buenos Aires fueron instalados en la reducción de la exaltación de la Santa Cruz de los indios Quilmes, a donde padecieron toda clase de maltrato, de abusos, que muchos se autoextinguen, que murieron por enfermedades conocidas, bueno, se desintegran como grupo. En el 1810, que ya no hay un grupo organizado, y en el 1812, que se declara pueblo libre, porque dicen que en el 1812 muere el último Quilmes puro. Y ahí pasó a ser una ciudad, lo que hoy es Quilmes allá en Buenos Aires. Mi punto de vista, yo no culpo a las nacionalidades. Para mí es el hombre. Desde la misma creación, desde la misma evolución del hombre, siempre el que vive conquistando, sometiendo, es el hombre. Bueno, acá llegaron los españoles, en Brasil llegaron los portugueses, andaban los franceses, los ingleses. Entonces es el hombre. Acá vinieron los incas. No, los incas se expandían y se fusionaban. El inca venía y conquistaba, porque es el hombre, porque fue un imperio, porque buscaban poder, porque buscaban ampliar su imperio. Y bueno, conquistaron. Es el hombre. Como dice la frase, el enemigo del hombre es el mismo hombre. Antes de deixar o sítio arqueológico, visitamos o Centro de Artesanato de Quilmes, um espaço simples, mas intenso e com muita personalidade. Ali, moradores da comunidade expõem e vendem peças produzidas com técnicas ancestrais, preservadas por gerações. É possível encontrar cerâmicas feitas à mão, tecidos com padrões andinos, esculturas em pedra, colares e objetos rituais, muitos deles inspirados nos símbolos e na cosmologia do povo Quilmes. Cada peça carrega história e identidade. Comprar desses artesãos é levar um pedaço de Quilmes, uma lembrança com muito significado. É apoiar quem mantém viva a herança cultural de um povo que foi silenciado, mas que jamais deixou de existir. Saímos das ruínas de Quilmes e, galera, que legal, que incrível fazer esse passeio, conhecer esse lugar. Foram apenas 10 mil pesos para fazer, e eu falo apenas porque toda a estrutura que eles têm, guias, toda a parte do museu muito bem estruturado, contando cada etapa de tudo que aconteceu, realmente vale muito a pena fazer esse passeio. E subir até lá, conhecer realmente como que eles viviam, conhecer as ruínas foi mágico, muito legal. Mas agora a gente tem 300 quilômetros pela frente, a previsão aqui é chegar às 17h20 lá,
certamente vamos chegar um pouco depois, mas é isso. Estrada maravilhosa, viajar pela Argentina é sempre muito bom. Agora é seguir a ruta, curtir, tomar um chimarrão e curtir essa tarde aqui nas estradas argentinas. Seguimos viagem rumo a Rosário de la Fronteira, cruzando um trecho longo de estrada com muita montanha e curvas fechadas. A paisagem começou a mudar. O deserto foi ficando para trás e a aridez deu lugar a áreas mais úmidas, vegetação densa e o verde voltando a dominar a paisagem. É uma transição visível, como se a própria estrada estivesse nos conduzindo de volta à origem, encerrando um ciclo e começando outro. E depois a gente subir a mais de 3.000 metros de altura, a gente se depara com uma vegetação totalmente diferente. A gente já está há dias no deserto da Argentina e desse lado daqui, quando indo, então, pegando já Tucumã, essa região daqui, já começa a ficar muito mais verde, úmido, muitas nuvens. Agora a gente está no meio de uma serra aqui, com a umidade, muita umidade no ar. Realmente é incrível como em 100 quilômetros ou até menos, você consegue ter essa mudança drástica de clima e vegetação no mesmo dia. Então agora a gente segue rumo ao nosso destino final, tem ainda mais 217 quilômetros até chegar lá. Há algo muito especial que só se vive quando se viaja por terra, sem pressa, com os olhos atentos à estrada. Sair do deserto e começar a ver o verde surgindo é mais do que uma mudança de cenário. É como se o tempo e a mente também mudassem de estado. A poeira que nos acompanhava por dias vai ficando para trás. O ar começa a ficar mais úmido, o cheiro muda e os sons da natureza voltam a aparecer. É um novo ciclo começando e a gente sente isso de verdade, porque está presente a cada quilômetro. É esse tipo de viagem que realmente transforma. Não se trata só de chegar no destino, mas de viver o caminho com profundidade e liberdade. E chegamos agora em Rosário de la Fronteira, que já é a primeira cidade de retorno dessa expedição, porque agora a gente tem mais de 1.500 quilômetros até a nossa cidade, que é Cerro Largo, no interior do Rio Grande do Sul. E foi muito legal, a gente escolheu essa cidade estrategicamente, saindo lá do deserto, entrando, tateando essas paisagens mais verdes, as montanhas verdes, a gente queria ver realmente essa troca de vegetação, nós queríamos vivenciar isso e colocamos essa parada aqui estrategicamente para ser o nosso retorno. Nós poderíamos ter voltado lá de Quilmes e ir direto para Salta subindo? Sim, poderíamos, mas a gente já tinha feito isso na ida. Então agora na volta a gente resolveu escolher um caminho diferente para degustar um pouco mais a estrada. E na real, né, galera, é isso que faz o estilo de vida viajante realmente ser vivido na flor da pele, que é você colocar destinos, colocar experiências durante uma viagem. A coleção Caminos ao Deserto da Fierro nasceu aqui, entre as paisagens, cores e contrastes do norte da Argentina. Criada para quem vive o frio com autenticidade e presença, essa coleção traz roupas, calçados e acessórios que unem estilo, proteção térmica e identidade, inspirados em tudo o que vivemos nessa expedição. Descubra a Caminos ao Deserto na nossa loja virtual acessando fierroshop.com.br e leve com você um pouco de tudo que vivemos por aqui. Então é isso, nós realmente esperamos que você tenha gostado de fazer essa expedição conosco. Nós, sinceramente, amamos ter feito isso, porque esse norte da Argentina era uma região que nós não conhecíamos, nós sempre fomos já várias vezes para a Patagônia Argentina, que é uma região maravilhosa, na nossa opinião, é uma das regiões mais lindas da Argentina, mas conhecer esse lado norte da Argentina nos surpreendeu muito, muito, muito positivamente. Com certeza a gente vai voltar e com certeza a gente indica para você conhecer essa região da Argentina porque ela é realmente muito especial. Lembrando que essa série de vídeos da expedição só foi possível por causa da Fierro, uma marca brasileira feita de viajante para viajante, e também a província de Salta, que nos deu um apoio imprescindível para tornar todo esse projeto possível. Realmente esperamos que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like e deixe um comentário sobre qual destino aqui da expedição que você mais gostou. A gente realmente quer saber a sua opinião. Um abraço e até a próxima. E lembre-se, se viajar, vá de Fierro.
Chegamos ao final da expedição Caminhos ao Deserto. Foram dias intensos, atravessando paisagens que pareciam saídas de outro planeta. Conhecemos povoados escondidos no coração da Argentina, cruzamos desertos silenciosos, caminhamos por ruínas sagradas e vivemos encontros que vão ficar para sempre na memória. Da beleza arquitetônica de Salta, passando pelas montanhas de Santa Rosa de Tássio, pela imponência do Parque Nacional Los Cardones, pela magia da Reta de Tintim, pelo artesanato ancestral da Ruta 40, até a força simbólica das ruínas de Quilmes. Cada parada nos ensinou algo novo sobre o mundo e sobre nós mesmos. Foi uma jornada de contrastes, profundidade, presença e espiritualidade. Mais do que mostrar paisagens, quisemos mostrar a verdade do caminho. Se você chegou até aqui, fica o nosso muito obrigado. E se você está chegando agora, não deixe de assistir os outros episódios. Deixamos o QR Code na tela com acesso direto à playlist completa da expedição. Cada episódio tem um pedaço único dessa história e juntos formam um convite para viajar com liberdade e presença. A gente se vê na próxima jornada.